26 de agosto de 2023, aula 2. Muito bem, galera. Então vamos lá começar com nossas dúvidas de movimentos verticais. A nossa primeira questão de hoje vai ser a questão 3 de gráficos. Bom, esse assunto, na UES, ele acaba sendo não trabalhado, né? Porque a UES não usa gráficos, mas para o Enem é sempre uma boa esse lance de gráficos. Então vamos lá. O gráfico da posição em função do tempo de um corpo abandonado do alto de um edifício, desprezando-se a resistência do ar é. Pessoal, toda vez que for analisar um gráfico, tem que ver primeiro os eixos, né? Esse aqui é um gráfico de espaço versus tempo. Como é que o espaço varia em função do tempo durante uma queda? Uma queda é um movimento uniformemente variado. Então, o espaço varia em função do tempo de acordo com essa função aqui, ó. S0, V0t, aceleração, tempo ao quadrado sobre 2. Isto é uma função quadrática. Então, o gráfico tem que ser uma parábola. Aí a pergunta é, qual dessas parábolas vai ser o nosso gráfico? Tira o item B, tira o item C. Ficamos entre A, D e E. E aí, qual desses gráficos? Se é uma queda, o que vai acontecer? O movimento vai ter um sentido só. Ele vai ser só progressivo ou só retrógrado, né? Ele não pode mudar de sentido. É uma queda. Dizendo isso, você já descarta dois gráficos. Descarta o gráfico do item A e do item D. Então, ficamos com o gráfico do item E. Mas vamos lá. Inicialmente, perceba que o gráfico, ó, ele começa praticamente horizontal e vai ganhando uma inclinação crescente a cada instante, revelando que a sua velocidade está aumentando, tá bom? Então, o gráfico do item E seria o gráfico correto. Esse instante inicial, ó, seria o V00, e à medida que vai caindo, ele vai ficando cada vez maior, né? Aumentando a velocidade. Mas, professor, por que o gráfico é para baixo? Esse pedacinho de parábola é como se fosse uma parte disso aqui, ó, indicando que a aceleração é negativa. E pode ser, pode. O gráfico de uma queda pode ser para baixo. Ou seja, a aceleração pode ser negativa, desde que a velocidade também seja negativa. Porque esse move é um move acelerado, tá bom? Então, por mais estranho que possa parecer, o gráfico do item E está correto. Que indica o movimento que tem aceleração negativa e também velocidade negativa. Esse é um move acelerado. O que ficou de dúvida, gente, em relação a isso? Professor, então, por exemplo, se tivesse um que fosse ao contrário, para cima, também poderia estar certo? Aí seria a velocidade positiva e a aceleração positiva, né? Exatamente. Eu fiquei na dúvida disso, porque eu achava que tinha que ser para cima. Aí, como não tinha nenhum para cima, eu fiquei confusa. Claro. Na fila está Ana Clara. Diga aí, Ana Clara. Professor, eu só queria saber se tinha alguma diferença entre os gráficos do item A e do item D, ou foi erro mesmo na hora de colocar a questão. Porque para mim tá a mesma coisa. Pois é, o digitador fui eu, né? Então, certamente eu dei um Ctrl+C e Ctrl+V e não alterei os gráficos, é verdade. O A e D estão idênticos. Tá bom, obrigada. Foi um erro de desenhista. Ó, respondendo a Duda, se nós tivéssemos um gráfico assim, ó, estaria tudo bem, certo? O importante é que o gráfico mostre um movimento acelerado. E o que é acelerado? É um movimento que tem velocidade e aceleração positivas. Nesse gráfico, a aceleração seria positiva e a velocidade positiva. Então, Duda, o gráfico podia ser assim também, ó.
No começo, ele é horizontal, indicando V00, e aí vai crescendo. Ó. Então, podia ser também um gráfico assim, certo? Mas aí a pessoa colocou o item E exatamente para dar um nó na cabeça do pessoal. Ótimo. Bom, passamos da 3 para a questão 20, ó. É um salto quântico. Questão 20. Pessoal, a qualquer momento vocês podem pedir qualquer questão de qualquer lista que eu tenha enviado. Fiquem à vontade. Então, aqui, terceira questão, item E. E a nossa próxima é essa aqui. Vamos lá. Um corpo é lançado do solo verticalmente para cima. Sabe-se que, durante o decorrer do terceiro segundo, do seu movimento ascendente, o móvel percorre 15 metros. A velocidade com que o corpo foi lançado do solo era de quanto? É uma questão, gente, muito interessante. Saber o que é esse terceiro segundo. Na aula passada, nós vimos que esse terceiro segundo, ele começa no instante 2 e vai até o 3. Então, o primeiro segundo começa no 0 e vai até 1. O segundo segundo começa no 1 e vai até o 2. E assim sucessivamente. Então, o objeto foi lançado do chão. Ele vai subir, vai parar em algum lugar, inverter o sentido e voltar. Então, o que ele está falando é sobre o terceiro segundo de movimento ascendente, quando estava subindo. Beleza. Bom, então o terceiro segundo é sempre assim. Começa no 2 e vai até o 3. Isso é, daqui para cá. Do instante T2 a um instante T3. E nesse intervalo, ele percorreu uma distância de 15 metros. Como é que nós vamos descobrir o V0 com essa informação? A pergunta é essa aqui. E aí? Bom, se temos informação sobre posição, nós temos que usar a equação do espaço. A equação, no caso, da altura. Certo? A altura final igual à altura inicial mais velocidade inicial tempo menos GT2 sobre 2. O que ele está dizendo, né? A distância percorrida durante o terceiro segundo seria o H3 menos o H2. Ok? Então, o H3, ou seja, a altura no instante 3, menos a altura no instante 2, é que é esse 15. Então, jogando esses dados na equação da altura, a altura inicial é 0. Vamos ter V0 é o desconhecido. No instante 3, 3V0 menos. O G é 10, então 5T2. 5 vezes 3 ao quadrado. Menos a altura no instante 2. V0 vezes 2, 2V0 menos 5 vezes 2 ao quadrado. Isso aqui, gente, seria a distância percorrida nesse intervalo que vai do 2 ao 3. E aí já temos a resposta, né? 3V0 menos 2V0, V0, menos 45, menos com menos é mais, 20, igual a 15. Menos 45 mais 20, menos 25. Passa para o segundo método, 25 mais 15, 40 metros por segundo. Então, o grande lance dessa questão é interpretar o que seria essa distância percorrida no terceiro segundo de subida, tá bom? Então, é só isso. Ricardo, o que mudaria se fosse durante o terceiro segundo de queda? Bom,
o terceiro segundo de queda seria no caso aqui, a gente não sabe, né? Porque tinha que dar o tempo total. Eu tinha que saber um instante em que ele vai atingir a altura máxima. Então, não faria sentido perguntar a distância percorrida durante o terceiro segundo de queda. Ele vai atingir a altura máxima no instante 4, né? Ele tem 40 metros por segundo, vai atingir o máximo no instante 4. Então, o terceiro segundo de queda seria o quê? Seria um instante T4, que é quando atinge a altura máxima, é que 5, 6, 7 e 8. Não faria muito sentido, não. Aqui seria o T5, ó. Aqui o T6. Aqui o T7, né? Estou fazendo fora de escala. E ao retornar ao chão, T8. Não faria sentido perguntar durante o terceiro segundo de queda, que é o T1, T2, T3. Seria entre o 6 e o 7, né? Terceiro segundo de queda. Mas nesse tipo de questão, geralmente se pergunta no movimento de subida, né, ou de descida. E ele não conta com essa inversão de sentido. Logo, opção correta, item D de dado. Ficou tranquilo, pessoal? Restou alguma dúvida? Ficou. Beleza. Bom, a 26 e a 48 está com um asterisco. Por quê, Duda? Não é porque eu ia tentar fazer de novo. Ah, tá bom. Então, vamos passar para 26. E a Mayra colocou aqui 30, 32. O João Vitor a 21 também. Ok. Então, na sequência, vamos para 21. Vamos para 21. Questão 21. Vamos lá. Bom, um balão de ar quente está subindo na vertical com velocidade constante de 5 metros por segundo. Em um dado instante, um garoto deixa cair para fora do cesto do balão uma lata de refrigerante. A lata leva 4 segundos até atingir o solo. Qual era a altura do balão em relação ao solo quando a lata caiu? Muito bem. Muito bem. Nesses casos, se você tem um balão ou um helicóptero subindo, temos que lembrar que o objeto solto ele estava se movendo com a mesma velocidade do veículo, né? Seja um balão, seja um helicóptero. Então, a primeira pergunta é a seguinte: será que é assim que essa lata é solta, ela já começa a cair em relação ao chão, ou vai dar uma subidinha, parar e depois cair? Essa é a primeira dúvida. Será que a queda já começa de uma vez? Ou sobe um pouquinho mais, depois cai? Sobe um pouquinho. Isso. E aqui, João Vitor, vai acontecer. Ó. O objeto que estava dentro do balão, ele está executando um movimento de subida. Né? Um movimento de subida em relação ao chão. Então, quando ele for solto, ele vai acabar subindo um pouquinho até parar. Aí depois é que ele vai começar a cair. Então ele dá uma subidinha, para e depois é que ele cai. Ele quer saber a que altura estava o balão em relação ao chão quando isso aconteceu. Nesse tipo de questão, gente, é muito importante nós orientarmos o nosso referencial. Eu uso sempre um padrão. O que eu faço? Eu suponho que o chão é o zero
e que os espaços crescem para cima. Vou adotar sempre esse padrão. A altura final vai ser o chão, o movimento e o referencial aponta para cima. E nesse caso, ó, assim que o objeto é solto, ele tem uma velocidade inicial que vai coincidir com a do balão. Então, se o balão estava subindo a 5 metros por segundo, o objeto abandonado, ele vai, no começo, apresentar essa mesma velocidade em relação ao chão. E o que nós queremos? Saber a altura inicial do balão quando o objeto foi solto. Bom, feita essa observação e essa adoção de sentido, você vai usar a equação completa da altura. A altura final, a altura inicial, mais velocidade inicial, tempo, menos GT2 sobre 2. Eu estou colocando menos porque eu já sei que o movimento para cima é retardado. Se o V0 for positivo, o G vai ser negativo. A altura final, 0. A altura inicial é o que nós queremos saber. Velocidade inicial é a própria do balão quando o objeto foi solto. 5. O tempo de permanência no ar, 4 segundos. Aí G sobre 2 é 5. 5 vezes 4 ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. Vezes 5, 80. Menos 80 mais 20, 60. Trocando de lado, a altura inicial vai ser de 60 metros. Beleza? E aí, João Vitor? Diga lá. É porque assim, quando eu faço, eu não gosto de fazer muito por fórmula. Eu faço assim, né? Por fórmula não, acabo usando, mas o que eu fiz foi, eu sei que ele leva meio segundo para chegar até a posição mais alta, né? Porque 5 metros por segundo diminui a 10 metros por segundo ao quadrado, enfim. Aí sobra 3,5 segundos para ele cair. Aí eu fiz como se fosse que você solta, não sei se Queda. queda, exato, queda livre. Aí usando o tempo de 3,5 segundos. Só que assim já vai dar um número quebrado, não dá 60. Eu consegui fazer por esse jeito, dando 60. Só que também, quando ele solta, o balão continua subindo, não é não? Então, Sim. esses 3 segundos e meio ainda tem que ser multiplicado pela velocidade do balão, para além da altura inicial, ele só continua subindo mais um pouco, não é não? Bom, se ele perguntasse a altura do balão num instante em que essa latinha toca o chão, aí sim, você E faria... não é isso não? Não, não. Olha só. Quando a lata, quando ela começa a cair, né? Tá certo. Qual era? É o passado, né? Tá certo, tá certo. É. Exato. Se ele perguntasse a que altura está o balão no instante em que a latinha toca o chão, seria Sim, esse cálculo aí, né? Seria a sim. soma dessa altura inicial mais o produto 5 vezes 4. Pronto. Uhum. Se ele perguntasse a altura que o balão estava nesse instante, você pegaria esse 60 e somaria com a distância que o balão andou para cima, que vai ser 5 vezes 4. Ele estaria Uhum. na altura 80. Sim, sim. E você sabe dizer por que não dá certo do jeito que eu tinha falado? Tipo assim, fazer uma queda livre com 3,5 segundos de... Pronto. Se você fizer desse jeito, usando queda livre, você vai descobrir a altura desse ponto aqui, ó, em relação ao chão. Ah, entendi. Não, tá certo. Não é quando foi cortado, né? É. Entendi. Você descobriria a altura, digamos, máxima que essa bola Uhum. em relação ao chão. Porque como eu Entendeu? tava pensando que tinha que ser quando ele tocou o chão, a distância de quando tocou o chão até o balão, aí eu tava fazendo assim e não tava dando. Pronto, beleza. Ok, beleza, obrigado. É isso mesmo. Galera, o bom é a gente interagir para tirar essas dúvidas,
para evitar assim, alguma interpretação, digamos, equivocada, que essas questões elas são muito boas, né? Não são questões bobas. E as questões boas podem abrir espaço para interpretações diversas. Vamos para a questão 26. Só questão massa, viu? Só questão top. Eu adoro esse assunto, sabe? Cinemática, eu acho massa. Mas, claro, eu acho massa com questões boas. Porque tem aquela cinemática chata, né? Questões bobinhas, velho, que você aplica a fórmula direto, sem ter que interpretar nada e já dá a resposta. Eu não gosto, não. Aí é top. Oi? Bom Aí demais é essa. top. Aí é top. E questões de física sem interpretação, só aplicação direta de fórmula, eu acho muito chato. Bom, um balão encontra-se em movimento vertical para cima com velocidade constante de 10. No exato instante em que o balão está a 175 metros do solo, um passageiro solta um pacote e dispara um cronômetro. Beleza. Considerando a gravidade de 10, marque a alternativa correta. Aqui vai ser... Ele deu a altura em que estava o balão nesse momento e quer saber outras coisas. Vou desenhar aqui de novo um balão. Eu sou um desenhista muito ruim à mão livre, gente. No CorelDRAW eu sou até mais ou menos, mas aqui a mão livre é desastroso. Você sabe que de vez em quando dá certo? De vez em quando dá certo. Então vamos lá. O cara soltou o objeto quando esse balão estava a 175 metros do chão. Então, aqui vai ser a nossa altura inicial, 175. 175. Beleza, esse balão estava subindo. Estou subindo com velocidade 10. Velocidade do balão, 10 metros por segundo. E como sabemos, vai ser a velocidade inicial desse objeto. O objeto vai apresentar no comecinho essa velocidade, dá aquela subidinha e depois cai. Tipo assim. Beleza. Então, o módulo da velocidade do pacote ao chegar ao solo é 50? Não sei. O pacote chega ao solo em 7 segundos? Não sei. O pacote gasta 2 segundos para atingir o ponto mais alto de sua trajetória? Não. Ele gasta 1 segundo, né? Nesse caso, temos que lembrar, como o Vitor falou, que o balão está com velocidade inicial de 10. Então, ele está perdendo 10 metros por segundo a cada segundo enquanto sobe, por causa da gravidade. Então, essa informação, ó, a gente pode dizer que ele gasta 1 segundo para atingir o ponto mais alto. Ok. Então, item 6 está falso. Item D. Em relação ao solo, a altura máxima atingida pelo pacote foi de 185 metros. Tem que calcular, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos calcular o tempo que esse projétil, né, esse pacote leva para chegar ao chão. Usando a equação da altura. Então, a altura final igual à altura inicial mais V0T menos GT2 sobre 2. Sempre que for movimento para cima, eu vou usar essa equação. Eu vou dizer que o referencial está apontando para cima. Isso é um padrão, pessoal. Você pode adotar esse padrão também. Diga que o chão é 0 e que os espaços crescem para cima. Eu acho mais confiável. Então, a altura final, 0, é o chão. A altura inicial seria 175. Velocidade, 10 metros por segundo, 10t.
menos 5, né? Que é g sobre 2, t2. Vamos resolver essa equação quadrática. Vamos simplificar tudo por 5. 5 por 5 dá 1, t2. 10 por 5 dá 2, menos 2, né? Eu estou passando para o outro lado. E 175 dividido por 5 dá quanto? É 35, né? Menos 35. Igual a zero. Aí vamos pensar em dois números cuja soma dê 2 positivo e o produto dê menos 35. Vocês acham? Somando dá 2. Multiplicando dá menos 35. Quais são os tempos? 7 menos 5. Exatamente. 7 e menos 5. Como menos 5 não pode ser, né? Não pode ser negativo, não convém. Então, o nosso tempo de queda ou tempo de permanência no ar vai ser de 7 segundos. 7 segundos. E tem B de bola. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá ok? Você pode fazer o item A para saber qual é a velocidade que ele chega no solo? Velocidade quando toca o solo? É. Pronto, vamos lá. Velocidade no solo vai ser V0 menos GT. Mas, Ricardo, quando toca o solo, não investe movimento? Pessoal, para escrever essa função, nós pensamos no instante inicial, certo? Não precisamos saber se ele já inverteu o movimento, se ele continua subindo, não precisamos. Para escrever essa função, é só pensar no que está acontecendo no instante inicial. Então, vamos lá. Ele começou com 10. 10 menos gravidade 10, que é a gravidade, né? Tempo 7. 10 menos 70 dá menos 60. Mas, Ricardo, esse menos 60, qual é o sentido disso aí? É porque nós começamos dizendo que o V0 era positivo, né? Se deu menos 60, é porque isso aqui se refere a uma velocidade na descida. Ele toca o solo com 60 metros por segundo. Com sentido lógico, ao contrário do inicial. Inicialmente sobe, no final está descendo, né? Então seria 60 metros por segundo e não 50. Beleza? Obrigada. Show. Deixa eu ver aqui a sequência. A Mayra pediu 30, 32. Então vamos a 30. Professor, tu pode só dizer por que a D tá errada? A D de dado? É. Em relação ao solo, a altura máxima atingida pelo pacote é 185. Vamos calcular. Vamos calcular essa altura em relação ao solo. A altura máxima. Pessoal, para calcular a altura máxima, eu preciso saber um instante em que isso foi atingido. Bom, um instante é um instante, 1 segundo. Ele levou 1 segundo para estar aqui, não foi? Então a altura máxima vai ser quanto? Ó? A altura inicial, que é 175, mais V0, que é 10. Um instante, 1 segundo, menos 5 vezes 1 ao quadrado. Bora ver aqui, Mayra. 175 mais 10, 185. 185 menos 5, 180. Olha aí, foi quase, ó. Ele falou que foi 185, né? Quase. Quase deu certo. 180. Essa é a altura máxima em relação ao chão. Daqui até o chão. Para saber essa altura, gente, nós temos que conhecer um instante. Em que instante aconteceu isso? No instante, 1 segundo. Por que 1 segundo, professor? Porque ele começou com 10 metros por segundo. Né? Então, quando eu lanço para cima, o objeto perde 10 metros por segundo a cada segundo. Então, levou 1 segundo
para atingir a altura máxima, que é de 180 em relação ao chão. Beleza, Mayra? Professor, fui eu que pedi, Ana Clara. Mas obrigada, deu certo, viu? Ana Clara, beleza. E agora vamos para a questão da Mayra. São 30. Uma questão grande, né? Questão top. Essa UFJF, gente, é a Federal de Juiz de Fora, que é um vestibular seriado. Então aqui é o PSIM 1, né? É o seriado 1, para alunos do primeiro ano. Essa prova tem um nível muito bom, viu? Nível conceitual espetacular. Eu devo estar assim um pouco fanho, não sei porquê. Eu estava bom ontem, amanheci assim meio fanho, como se fosse gripar. Não sei. Bom, Galileu, em seu livro Diálogo sobre os dois principais sistemas do mundo, vale lembrar, gente, que esse livro aqui, ó, Diálogo sobre os dois principais sistemas do mundo, o sistema geocêntrico e o sistema heliocêntrico. Esse livro foi escrito por volta de 1635, 36, ou seja, quando Galileu estava preso. Ele foi preso em 1632 e permaneceu preso em casa até 1642, quando ele morreu. Esse livro foi escrito e foi publicado na Holanda. E dizem que a pessoa que levou esse livro para a Holanda, ou que permitiu essa exportação, foi Torricelli. Torricelli era um discípulo de Galileu e acabou sendo o elo entre Galileu e o mundo externo. Lembrando que ele estava preso em casa pela Inquisição. E uma das coisas que estava, digamos, no contrato de prisão domiciliar era não escrever nada. Só que o Galileu era menino, como é que se diz? Menino teimoso, né? Ele continuou escrevendo e esse livro foi publicado na Holanda. Por que na Holanda e não na Itália? Lógico, na Itália tinha Inquisição, né? Era proibido. E na Holanda, que era um país protestante, não tinha Inquisição. Então a ciência continuou caminhando de maneira livre na Holanda e um pouco na Alemanha. Né? Na Alemanha também tinha essa questão protestante, católica. Então a Inquisição na Alemanha não era tão forte quanto na Itália, mas era forte também. Então, motivo pelo qual... Aí você pergunta, Ricardo, só uma curiosidade. Como foi que Kepler conseguiu escrever as suas leis em 1619, em plena época da Inquisição? Ele conseguiu escrever tudo aquilo. Ele conseguiu afrontar a Igreja Católica em 1609 a 19, que ele publicou as 3 leis. Na verdade, Kepler, ele não era católico e não era protestante. Ele era deísta, né? Ele cria em Deus, mas não era protestante ou católico, não. E aí ele não estava na Alemanha, ele estava na Dinamarca, que era protestante. Então, assim, a questão do CEP, né, onde ele estava no momento que escreveu, faz toda a diferença. Kepler publicou as leis na Dinamarca e não na Alemanha, tá bom? Só uma curiosidade histórica. Então, apresentou a independência dos movimentos para, entre outras coisas, beleza, Duda. Bom, apresentou a independência dos movimentos para, entre outras coisas, refutar a imobilidade da Terra. Em um de seus exemplos, ele descreve o seguinte: imagine um canhão na posição horizontal sobre uma torre, atirando paralelamente ao horizonte. Não importa se a carga de pólvora é grande ou pequena. O projétil cai a 100, 500 metros. O tempo que os projéteis levam para chegar ao chão é o mesmo. Olha que curioso. Se você colocar mais pólvora, né? Se você colocar mais pólvora no canhão, ele vai conseguir cair mais longe, mas o tempo de queda não será alterado. Muito bem. Em relação ao texto e à independência dos movimentos, julgue os itens a seguir. O texto apresenta uma ideia errada. Olha, quem escreveu o texto foi Galileu, né? Então já fica assim meio suspeito.
pois a bala de canhão que percorre o maior trajeto permanece por maior tempo no ar? Falso. O tempo de queda não é alterado pela velocidade de lançamento. 2. Os tempos de lançamento das duas balas de canhão são os mesmos quando comparados ao tempo de queda de uma terceira bola, que é abandonada da boca do canhão. Ou seja, tanto faz você atirar como deixar cair dois objetos, se for da mesma altura, né? Se eu deixar cair um objeto simultaneamente ao disparo de outro horizontal, o tempo de queda, segundo Galileu, vai ser o mesmo. Tanto é que existem fotos estroboscópicas, né, de múltipla exposição, que mostra a cada instante os projéteis na mesma horizontal. O tempo de queda não se altera com a velocidade, certo? Então, a cada instante, se você traçar uma linha horizontal, você vai ter os dois objetos alinhados, tanto aquele que foi solto verticalmente, quanto que foi lançado horizontalmente. Bom? Então, o item 2 está correto. Está correto. O texto não apresenta uma ideia correta sobre o lançamento de projéteis, pois quanto maior a carga, maior o tempo que a bola de canhão permanece no ar. Esse aqui é o pensamento aristotélico. Lembrando que nessa época, o Galileu estava empolgado, né? Ele conheceu o trabalho de Copérnico, e isso fez com que ele começasse a testar as leis que até então eram aceitas sem prova, né? Então, durante esse processo, esses testes, ele acabou concluindo que muita coisa que Aristóteles tinha afirmado acabou não se comprovando na prática, né? Conceito de inércia, conceito de gravidade, conceito de trajetória. Então, isso aí estava em conflitante com as ideias de Aristóteles. E o item 4. O movimento da bola de canhão pode ser dividido em dois movimentos independentes, o vertical e o outro horizontal. Exatamente. Na verdade, o lançamento de projéteis é uma composição de dois movimentos. Então, corretos 2 e 4. Uma questão bem bacana em termos históricos, né? Conceituais históricos. Pessoal, eu tô assim meio fanho. Eu vou aqui de vez em quando parar para me assoar, tá bom? Peraí. É o frio. Acordou agora, foi, Bess? Não, mas eu queria. Pronto, estou de volta. Pois é, aparentemente ou é alérgico ou é uma gripe, não sei. Bom, aí vamos seguir a nossa sequência da 30 para 32. Ah, cara, essa 32 é muito boa, viu? Essa questão 32 é muito legal. É uma questão sutil, né? Vocês que estão se preparando para a UES sabem que na parte conceitual a UES pega no detalhe, né? Ela pega no detalhe. Olha só. Os 4 blocos representados na figura, com suas respectivas massas, são abandonados em um plano inclinado que não apresenta atrito e termina voltado para a direção horizontal. Então, no final dessa rampa, nós temos uma parte horizontal. Os blocos, ao deixarem a plataforma, descrevem trajetórias parabólicas em queda livre e alcançam o solo, formando da esquerda para a direita qual sequência. Por quem vai definir
qual dos blocos vai ter alcance maior. E cada tempo de queda vai mudar? Não. O tempo de queda é o mesmo para os 4 objetos. Já que eles vão iniciar um lançamento horizontal, todos da mesma altura, então todos vão permanecer no ar pelo mesmo tempo. Beleza? O que vai definir o alcance maior? Aquele que tenha velocidade maior. Aí. E quem é que vai ter velocidade maior? O mais pesado? Será? Será que tem a ver com peso? Ou tem a ver com a altura de queda? Não sei se vocês pensaram nisso, mas o que vai definir aquele que vai chegar na parte de baixo da rampa com maior velocidade tem a ver com a altura de queda. Ó. Então passa um nível aqui e vamos vendo as alturas de cada um dos corpos. Olha aí, ó. O que caiu mais alto, né? O que teve uma queda maior foi o objeto de massa M. Então ele vai atingir uma velocidade maior e, consequentemente, vai ter um maior alcance. Então esse primeirinho aqui, ó, esse que tem alcance maior é o de massa M. E na sequência 5M. E depois 2M. E por fim o 3M. Então, na sequência, da esquerda para a direita, 3, 2, 5, M. 3, 2, 5, M. Item C de casa. Sacou aí, ó? Que caiu de uma altura maior, ele atingiu uma maior velocidade e teve um maior alcance. Foi. Obrigada, professor. Oi? Obrigada. Foi aquele que estava mais alto. Ó. Mais alto atinge maior velocidade e, portanto, vai ter maior alcance. Só um instante, pessoal. Só um instantinho, meu povo. Pois é, cara, não sei se isso aqui é uma gripe ou uma crise alérgica. Acordei assim, garganta ruim e agora o nariz está falhando também. Mas a voz está boa, né? A voz está tranquila. Não vai falhar, não. Uma águazinha aqui que ela vai funcionar bem. Perfeito, Ana Clara. Bom, aqui na sequência, deixa eu ver. Nossa próxima questão é a 30 e é a 48. 48 com asterisco da Eduarda. Vamos lá, 48. 48. É do Enem. Pessoal, essa questão pegou a gente de surpresa, viu? Nesse dia, estava comentando essa prova aqui, Renato, Augusto, né, eu, Fabris, um monte de professores. Estava comentando essa prova aqui. Renato Brito e seus convidados. E aí essa questão aqui, essa questão, pessoal, pegou a gente de surpresa, porque a gente acreditava que o Enem fosse colocar uma questão mais conceitual, né? Uma questão mais estilo Enem. Aí veio essa aqui, e pegou a gente de surpresa. Olha só. A figura foi extraída de um jogo antigo para computadores chamado Bang Bang. No jogo, 2 competidores controlam canhões A e B, disparando balas alternadamente com o objetivo de atingir o outro balão, o adversário. Para isso, atribuem valores estimados para o módulo da velocidade inicial de disparo e para o ângulo. Ou seja, ele calibra a velocidade e o ângulo e dispara. Né? E os dois vão fazendo isso.
até que um acerta o ângulo e a velocidade e atinge o outro. Em determinado momento de uma partida, o competidor B deve disparar. Ele sabe que a bala disparada anteriormente tem um ângulo de 53 graus e passou tangenciando o ponto P. Ou seja, esse disparo ele tem capacidade, ele tem, digamos, condições de atingir o alvo, né? Se ele não tivesse conseguido ultrapassar esse obstáculo, aí sim, ele tinha que mudar o ângulo. Mas como ele conseguiu fazer um disparo e passar, então o que ele sabe? Ele sabe que é só aumentar a velocidade. No jogo, a gravidade é 10, considerando que o seno e o cosseno são esses valores, e desprezível a ação das forças dissipativas, a pergunta é, qual foi a velocidade que ele teve que usar para atingir outro balão? No dia, o que eu pensei foi em considerar esses 10 metros. Certamente vocês devem ter pensado o mesmo, né? Vou fazer a conta considerando 10 metros. Esse 10, gente, é um distrator. Diga aí, Duda. Professor, eu usei a fórmula do alcance, só que não deu certo. Eu queria saber por que não dava certo. Deu, tipo, um número quebrado, tipo, 35, alguma coisa. Aí eu marcaria 40, só que não deu certo. Uhum. Pois é, Duda. No dia da prova do Enem, que eu estava comentando, eu pensei em considerar esses 10 metros. Depois eu vi que é um distrator. É o seguinte, o que ele quis dizer, e nem precisava, e acabou atrapalhando, foi dizer que o disparo anterior ele passou tangenciando o ponto P. Ou seja, se você aumentar a velocidade, você vai conseguir atingir o canhão adversário. E aí eu vou fazer a questão, Duda, exatamente pegando isso, o alcance. O alcance que nós precisamos para atingir o canhão rival é de 120 metros. Ou seja, o alcance do projétil que vai atingir o canhão adversário é de 120 metros. Então vamos lá. Escrever aqui, ó. Alcance é a velocidade no eixo x, Vx, vezes o tempo de voo, de t. Quanto é o alcance? 120 metros. Quanto é a velocidade de disparo? É o que ele quer, né? É o V0. Vezes cosseno do ângulo. Cosseno é 0,6 vezes o tempo de voo. Bom, com isso aqui, eu não consigo calcular nem V0 e nem o T. Mas eu consigo, gente, obter esse produto, ó, V0T. Passa o 0,6 para o outro membro. 120 sobre 0,6 dá 200. Ricardo, isso aí vai servir para quê? Por enquanto eu não sei. Bom, eu sei também que o desnível que eu sei aqui, pessoal, é que o desnível entre os canhões é de 35 metros. Né? O desnível entre os canhões é de 35 metros. Como sempre, eu vou adotar o H0 no chão e vou dizer que os espaços crescem para cima. Né? É o meu padrão. Então, vamos lá. A altura final igual à altura inicial mais V0YT menos GT2 sobre 2. Cara, por que você não usa aquelas fórmulas padrão? Porque aqui, gente, existe um desnível. O ponto de lançamento, o nível de lançamento não coincide com o nível final. Aquelas fórmulas só servem se o projeto estiver no mesmo nível. O nível final coincidir com o inicial. Vamos já ver isso. A altura final. A altura final é 35.
A altura inicial, 0. Velocidade inicial y vai ser v0 vezes seno. O seno é 0,8 vezes t, menos 5t2, né? Já que o g é 10. Bom, eu não sei quanto é o v0 e nem sei quanto é o t. Mas, galera, eu sei quanto é que é v0 vezes t. Olha que massa. Olha que top. Eu sei quanto é v0 vezes t. Então, é nesse momento ó, que esse dado vai nos ajudar. 35 igual v0t, 200, vezes 0,8 do seno, menos 5t2. Então, 5t2 vai ser quanto? 160 menos 35. 125. Dividindo por 5, vai ficar 25, né? Então, 25, tira a raiz quadrada, o tempo de voo de um canhão para outro é de 5 segundos. E agora, Eduardo, voltamos para cá, ó. O V0 vezes 5 é igual a 200. Conclusão, o V0 é 40 metros por segundo. Mas não é uma saída trivial, gente. É uma saída realmente diferenciada, viu? Realmente diferenciada. Diga aí, Duda. Eu entendi. É porque eu tinha usado a fórmula do alcance, que é o V0 ao quadrado, aí o seno de 2θ eu usei 2 seno de θ cosseno de θ sobre G. Só que não pode porque eles não estão no mesmo nível, né, que você falou. Exatamente. Mas Essa se fórmula, tivesse, tava certo. essa fórmula só funciona se o nível de chegada for de partida. Por exemplo, aqui, ela funcionaria se essa parábola fosse completa, até o chão. Ou então, aqui, ó, nesse nível aqui, ó, né? Daqui para cá, ó. Mas aí, nesse caso, quando tiver níveis diferentes, vamos usar as equações do move, da altura e do alcance. É o que torna essa questão mais complicada. Agora, claro, essa questão ela foi diferenciada, né? Mas, deixa eu ver aqui. Pronto, a questão 58, uma da UEA, ela tem a mesma saída, o mesmo raciocínio. E, coincidentemente, eu estava treinando uma moça lá de São Paulo e nós tínhamos trabalhado a questão 58 numa lista. Quando ela viu a do Enem, disse, professor, caiu uma questão igualzinha àquela, ó, da flecha. Porque é o mesmo raciocínio, a 58. Por isso que é importante treinar com questões boas. Professor, tu pode só escrever aí no slide as fórmulas do alcance e da altura, só para relembrar, quando você mandar no grupo ficar aí do lado. Com certeza. Vamos lá. Vamos escrever as equações padrão do lançamento de projéteis. Vamos lá. Y, X. Esse gráfico é um gráfico de trajetória. Então, nesse caso, o objeto parte desse nível e retorna ao mesmo nível, nós temos uma expressão para calcular o alcance. Alcance horizontal. Aqui o ângulo θ. Nesse caso, ó, esse alcance vai ser V0 ao quadrado, seno de 2θ sobre G. E a altura máxima? O H máximo altura máxima V0 ao quadrado
seno ao quadrado de θ sobre G. Sobre 2G. Mas essa aqui só vai funcionar, melhor, a do alcance só vai funcionar se ele sair de um nível e voltar ao mesmo nível, tá bom? A altura máxima funciona sempre? Funciona sempre, tá bom? É claro que se o objeto partir de um nível mais alto, você vai ter que acrescentar, né? O H0. Mas são as duas. Ah, outro detalhe, viu? O lançamento de projéteis não vai ter nenhum ponto aqui durante o movimento que o objeto apresente velocidade zero. No ponto mais alto, pessoal, o que vai acontecer é que a velocidade vai se tornar mínima. E essa velocidade mínima vai corresponder à componente x. Ok? Ponto mais alto, a velocidade fica mínima. Corresponde ao Vx. E é isso. Beleza? Show. Agora vamos para a questão 48. 48. Ah, já foi, né? Desculpa. Vai ser agora a 49, a vizinha dela. Pessoal, essa questão 49 eu coloquei aqui, mas eu coloquei mais como uma espécie de brincadeira. Porque a saída dela vai ser via energia. Certo? Eu coloquei aqui quase que uma afronta. Imagina um aluno que está na prova, vendo uma questão como essa aqui, ó, que tem esse ângulo de 40 graus. É assim meio desesperador, né? Mas, professor, ele não deu o seno nem o cosseno, como é que eu vou saber calcular esse seno e cosseno de 40? Na verdade, essa questão, pessoal, como eu falei, ela tem uma saída muito mais eficaz. Qual seria? Por energia. Olha só, uma flecha é atirada do topo de um muro de 8 metros de altura, com velocidade inicial 6. Tendo a gravidade 10 e desprezando a resistência do ar, qual é a velocidade da flecha ao atingir o solo? Bom, se a gente fizer a questão por conservação de energia, me dê aqui só um segundo de novo. É o meu nariz, pessoal. Tá falhando. De vez em quando eu vou ter que fazer isso, né? Para nós continuarmos. Então, a melhor saída aqui vai ser para energia. Cara, quando é que eu sei que a saída para energia é melhor, que ela vai funcionar ou não? A principal coisa, né, o principal detalhe para saber se vai funcionar ou não é você observar se precisa calcular o tempo. Precisa do tempo? Ele não deu tempo, não pediu tempo. Então, nesse caso, gente, a melhor saída é por conservação de energia, que vai ser uma aula futura, né? Energia mecânica no ponto A igual energia mecânica no ponto B. A mecânica em A, eu vou tomar esse nível aqui, ó, como nível de referência. Como assim, professor? Esse nível de referência é o nível em que a energia potencial é zero. Ou seja, no ponto A, a energia vai ser o quê? Vai ser potencial mais cinética, né? Já no ponto B, ela vai ser totalmente cinética. Escreva aí, ó. Energia em A vai ser massa, velocidade A ao quadrado sobre 2 mais mgHA. E lá em B, ela está no chão do nível, né? Só vai ter cinética. M, velocidade B ao quadrado, sobre 2.
Bom, a massa não interessa. A V no ponto A é a V0, que é 6. Então, 6 ao quadrado por 2 mais G, 10, a altura 8, igual a VB ao quadrado sobre 2. Pô, 18 mais 80 dá 96, né? 80 mais 18, 98, desculpa. Então, VB ao quadrado dá 2 vezes 98. Dá 196. Tirando a raiz quadrada dá 14. Ricardo, tinha como fazer essa questão usando cinemática? Tinha. O que é que faltou? O ângulo, né? Os dados do ângulo. Não tinha seno nem cosseno. Mas sempre que for possível fazer a questão por energia, é uma saída muito mais legal do que cinemática. O que impediria de usar essa conta seria ele pedir o tempo. Se ele perguntasse quanto tempo leva para o objeto chegar até o ponto B, não daria para dizer isso para energia. Ok? Essa questão sai muito mais rápido para energia. Professor, mas dá pela cinemática também, não dá? Assim, Dá sai sim, mesmo com esse ângulo? sai do mesmo jeito. Por Tá. cinemática, nós usaríamos a equação da altura, certo? Eu fiz por. Pode dizer. O problema é que não temos o seno e o cosseno de 40. Eu fiz por Torricelli, dessa velocidade aí até a velocidade VY lá embaixo. Aí no final vai dar seno ao quadrado vezes, mais cosseno ao quadrado, né? Que é 1. Aí nem precisou do 40, não, Perfeito. descobrir o ângulo. No final aqui, teria Torricelli também. Ó. Esse finalzinho aqui, esse finalzinho seria Torricelli. Ó. Vai pegar Sim. VA ao quadrado igual a VB ao quadrado menos 2GH. Ou seja, esse finalzinho é Torricelli. A pergunta é a seguinte, Ricardo, quando é que eu posso usar Torricelli? Quando é que o Torricelli funciona? Galera, para o Torricelli funcionar, nós temos que ter a velocidade e a gravidade na mesma direção. Então, a velocidade e a gravidade têm que ser paralelas. Ou seja, velocidade vertical, gravidade vertical. Nesse caso aqui, como a gente quer saber energia, o ângulo não importa. Porque energia não é grandeza vetorial. Seria isso. A próxima questão é a 51. Pessoal, a 50, vocês conseguiram resolver? Eu demorei para resolver ela, até falei com o João Vitor, aí ele me ajudou no final, porque tem que achar a aceleração, né, e depois jogar na altura máxima. Exatamente. Essa questão, gente, é uma questão de matemática, viu? Eu peguei de uma prova de matemática. No começo, eu sofri... Vou fazer ela. No começo, eu sofri com ela por quê? Porque eu achava que o G era 10. Na física, é quase como uma espécie de acordo. O G é 10, é um padrão. Mas na matemática, o G pode ser qualquer coisa, certo? Então, se você for resolver uma equação dessa aí, uma questão dessa aí, numa prova de matemática, né, não vai considerar o G igual a 10, não. Só se ele disser, certo? Vou fazer com vocês. Essa aqui é interessante. Em um terreno plano, uma pessoa arremessou uma lança e, após alguns segundos, espetou o solo. A trajetória da lança fez com que sua ponta, partindo de uma altura de 1,80 m, descrevesse uma parábola, como é mostrado na figura abaixo. Se a altura máxima foi de 3,675 metros, foi alcançada ao fim de 2,5 segundos,
Quantos segundos após o arremesso a ponta da lança atingiu o solo? Beleza. Aquela equação, Duda, que você falou, ela não vai funcionar aqui porque a lança não volta ao mesmo nível. Então, uma coisa que vai acabar complicando a conta é você tentar descobrir esse alcance aqui e depois fazer esse pedacinho aqui, ó. Né? Isso é uma coisa difícil. Não ajuda. Então, o que vai ser feito aqui? Eu quero saber o tempo total de movimento. Uma coisa importante, pessoal, nas questões, é você saber o que você quer calcular. Para não sair só jogando fórmulas, né? Só jogando fórmulas. Então vamos lá. Se eu quero saber o tempo total do movimento, vou usar a equação da altura. Primeiro passo. A altura final igual à altura inicial mais velocidade vertical inicial tempo menos GT2 sobre 2. O que nós precisamos? Eu tenho a altura final? Tenho. É o zero, é o chão. Tenho inicial? Tenho. 1,80 m. V0Y? Tenho? Não. Gravidade? Tenho. Como é uma prova de matemática, né? Eu não vou confiar que o G é 10. Então, eu preciso encontrar duas coisas. Primeiro, o V0Y e segundo, a gravidade. E para encontrar o V0Y, eu vou fazer a seguinte suposição. Aqui, o V0Y, eu quero descobrir. Aqui, o ponto mais alto, VY0. E eu sei que o desnível entre isso aqui e o ponto mais alto é de quanto? É de 3,675 menos 1,8. Então, esse objeto ó, teve uma ascensão de 1,875, né? Isso aqui, ó, 1,875 metros. Então, peraí. Eu quero saber o V0Y. Eu sei quanto tempo levou isso aí. Ora, se eu sei o tempo e sei a distância percorrida, o que eu posso calcular? Velocidade média. A velocidade média é a distância percorrida pelo tempo gasto. Só que como se trata de um movimento uniformemente variado, um move, eu posso calcular a média fazendo a média aritmética. Ó, que legal. Né? V0Y mais VY sobre 2. Essa é a grande sacada. Então, se o ΔS é 1,875, 875 dividido pelo tempo, que é 2,5. Então, o V é 0, né? Atingiu o ponto mais alto, por 2. Vai dar 3. Dá quanto aí? 185. Olha aqui, 1,875 vezes 2, 375 por 2,5. Dá exatamente 1,5. Olha aí, ó. Encontramos o V0Y. Que dá 1,5 metro por segundo. E o legal, encontrando o V0Y, eu encontro o G também. Porque eu sei que é um move. Então, se é um move, ó, o VY igual ao V0Y menos GT, né? Subida retardada. 0, V0Y 1,5 menos 2,5G. O G, pessoal, vai dar 0,6, eu acho. É, 0,6.
2,5 por 1,5. 0,6 metro por segundo ao quadrado. Pronto, encontramos os dados que a gente precisava e agora é só aplicar na equação da altura. A altura final, 0. A altura inicial, 1,8. Mais V0YT, 1,5T. Menos G sobre 2, 0,3T ao quadrado. Multiplica todo mundo por 10 e divide por 3. Aqui ficaria T2. 15 por 3 dá 5, né? Menos 5T. 18 por 3 dá 6. Menos 6 igual a 0. Dois números cuja soma dê 5 e o produto dê menos 6. Quem são eles? A soma, 5. O produto, menos 6. 6 e menos 1. 6 menos 1. Né? Ou seja, o tempo de voo desse projétil aí foi de 6 segundos. É claro que essa questão não tem compromisso com o mundo real, né? Porque um G de 0,6 é um G muito pequeno, menor que o da Lua. Então, quando for uma questão de matemática, não faça pressuposições em relação àqueles números que você tem como padrão, né? G10, densidade da água 1. Então, não faça essa suposição, não. A não ser que a questão diga. Bom, em física vale, em matemática não vale. Uma questão muito doida, né? Essa aí. Diga lá, Duda. Dava pra fazer sem usar a fórmula de física? Dá para fazer sem fórmula de física? Já que estava em matemática. Equação de parábola. Dava, né? Dava y do vértice. É a equação completa, né? AX2 mais BX mais C igual a 0. Eu não quero nem pensar como é que é matematicamente. Aproveitando aqui, Duda, a oportunidade, já que nós estamos aqui, eu acabei de dizer para vocês que é uma questão de matemática, deixa eu mostrar aqui para vocês outra questão de matemática. Essa aqui foi da FUVEST, de 2015. Vou mostrar e vou resolver com vocês a questão. Primeira fase, 2015. Pronto. Eu vou resolver com vocês aqui uma da FUVEST, que ela é de matemática. Certamente o pessoal faz por equação de parábola. Só que eu vou fazer com vocês usando física. Essa aqui, gente, ó, é a 45 da prova tipo V da FUVEST 2015. Olha que curioso. Essa questão, quem me mostrou foi um aluno. Eu tinha da FUVEST, né, ano atrasado. Ele me mostrou essa questão e perguntou, professor, como é que faz essa questão da FUVEST aqui? É de matemática, mas dá para fazer por física? Dá. Aí eu li a questão rapidamente. Aí, quando eu terminei de ler, eu perguntei, a resposta é item tal? É. Então pronto. Fácil. Ele viu a resolução na internet, pessoal, um cálculo gigantesco. Olha só, a trajetória de um projétil lançado na beira de um penhasco sobre um terreno plano e horizontal é parte de uma parábola com um eixo de simetria vertical, conforme essa figura aí. O ponto P sobre o terreno, pé da perpendicular traçada a partir do ponto ocupado pelo projétil, percorre 30 metros desde o instante do lançamento até o instante em que atinge o solo. Ele está falando de quê, pessoal? De alcance, né? Ó. Ele disse que esse ponto P, ó, do instante de lançamento, da vertical do ponto de lançamento até o ponto de impacto no chão, ele percorre 30 metros. Certo.
a altura máxima do projétil é de 200 metros acima do terreno. Aqui, ó. Deixa eu colocar aqui por fora, né? Isso aqui é de 200 metros. 200 metros. Ok. É atingida no instante em que a distância percorrida pelo projétil, pelo ponto P, a partir do instante do lançamento é 10 metros. Ou seja, a altura máxima aqui, ó, foi atingida quando o ponto P andou 10 metros. 10 metros. Ok. Quantos metros acima do terreno estava o projétil quando tratando como lançamento de projéteis? O que é que nós temos? No eixo X, no horizontal, temos um MRU. Aqui, ó. Um MRU. E no eixo vertical, um MOVE. Né? O que eu pensei? Se o tempo de permanência no ar, né, que vai daqui, ó, até aqui, é o tempo para percorrer 30 metros, para percorrer 10 metros, leva que fração desse tempo? Leva 1/3. Então, peraí. O objeto passou 1/3 do tempo subindo. E quanto tempo descendo? 2/3. Né? Do total, né? Então, o tempo de subida é 1/3. Percorreu 10 metros e o total 30 metros. 1/3 do tempo estava subindo. Então, ele passou 2/3 do tempo descendo. O que é que eu pensei? A queda levou 2 vezes mais tempo do que a subida. Eu pensei, gente, que nem Galileu. Se a altura é uma função quadrática do tempo, se o objeto passou 2 vezes mais tempo caindo, ele percorreu uma distância quantas vezes maior do que na subida? Digam para mim. Se o objeto passou, se o tempo de queda foi 2 vezes maior do que o tempo de subida, ele deve ter percorrido uma distância na queda. Quantas vezes maior? Se a altura é proporcional ao quadrado do tempo. 4? 4 vezes. Então, esse 200 metros representa 4 vezes o que ele subiu. Se ele caiu 200, entre esse nível e aqui, ele subiu 50 metros. Então, a altura desse penhasco em relação ao nível mais baixo é de 150 metros. Olha que saída genial por física. Ele andou 10 metros até atingir o ponto mais alto. E o percurso total, o alcance total foi de 30, ele passou 1/3 do tempo subindo. Naturalmente, 2/3 descendo. Se a queda levou 2 vezes mais tempo, percorreu uma distância 4 vezes maior. Então, se a distância na queda foi de 200, na subida foi 50. Então, o desnível, 150 metros. Não tive que calcular G, nada. Só isso aí, ó. Na minha cabeça eu fiz a conta assim, gente, ó. Eu calculei mentalmente disso, ó, é 150. E o cara ficou bobo, sabe? Professor, eu vi a resolução na internet. Uma conta gigantesca. Pois é.
51 é a próxima. É porque, às vezes, os matemáticos pensam muito complicado, sabe? Eu acho que os matemáticos gostam de contas grandes. O prazer do matemático deve ser encher a lousa, né? Já a gente que é da física, nosso prazer é encontrar um exemplo no dia a dia que possa ser resumido a uma linha, né? E dá prazer na física é isso. Bom, essa questão aqui, 51, é uma questão também muito bacana. Eu achei muito estilo S. Olha só. Duas esferas de pequenas dimensões são lançadas simultaneamente, de uma mesma altura h, ambas com velocidades de módulos iguais a v0. No entanto, suas velocidades no instante de lançamento têm a mesma direção e sentidos opostos, conforme essa figura. A esfera 1 chega ao solo decorrido no intervalo de tempo Δt1, ao passo que a esfera 2 chega ao solo decorrido um tempo Δt2, maior, claro, né? Se sendo G a gravidade e supondo desprezível a resistência do ar, qual é a diferença entre esses tempos? Muito boa, muito boa. Espera aí. Muito boa essa questão. E aí, galera, como é que se faz essa questãozinha massa? O tempo de chegada ao chão depende da componente qual? Vx ou Vy? Quem é que manda no tempo de voo? VY. Uhum. Vy. Então vamos escrever a equação da altura pegando Vy. Elas estão na mesma altura, né? Equação da altura. A altura final igual à altura inicial mais componente vertical inicial, tempo. Ricardo, vai ser mais ou menos GT2 sobre 2? Pessoal, isso aí fica a critério, certo? Nesse caso, eu vou continuar usando o meu padrão. Menos GT2 sobre 2. Eu vou usar o meu padrão, claro, fazendo os ajustes necessários. Por exemplo, a partícula 1, ela foi lançada para baixo. Se você adota o referencial para cima, ó, se o 0 é o chão e o seu referencial é para cima, você lançou para baixo. Então está contra o referencial. Se é contra o referencial, o movimento é retrógrado. Então o V0Y tem que ser negativo. Está aqui, ó, H1 igual H0 contra H0, H. V inicial menos V0. Seno ou cosseno? Cateto oposto, cosseno. Seno de alfa menos GT2 sobre 2. Ah, faltou T, né, professor? Faltou T. Faltou T. T menos GT2 sobre 2. Mas, Ricardo, como é que pode? O V negativo, o G negativo. Tá tudo certo. Porque lançando para baixo, o movimento é acelerado, tá bom? O meu G está negativo porque está concordando com a velocidade. Pessoal, uma falha que eu acho aqui, ó, é você tentar dar o sinal do G antes do sinal do V.
Você fala assim, se o movimento é para baixo, o G é positivo. Não. Se o movimento é para baixo, ele é um movimento que está a favor ou contra o referencial? Está contra. Então, é negativo. E a gravidade vai seguir esse mesmo sinal. Porque todo mundo que é lançado para baixo faz um movimento acelerado. Ok? Então, o sinal do G ele vai ser dado depois do sinal da velocidade. Se eu estou lançando para baixo e o meu referencial é para cima, é negativo. E o G, negativo, porque para baixo é acelerado. Muita gente tem essa dúvida. O G para baixo é sempre positivo? Não. O G ele vai ser dado depois do V. Primeiro você dá o sinal do V. Baseado em quê? No seu referencial. Aí depois é que você bota sinal em G. Bom, a altura final do 1 é 0, né? Pegar o chão. 0. A altura inicial é H menos V0. Aí é só repetir, né? É só repetir. Vou chamar de delta T1, né? Delta T1. Faltou só o seno, né, professor? Faltou só o ângulo aqui, ó. Garoto. Alfa. Menos G sobre 2. Delta T1 ao quadrado. Vamos escrever a altura 2. Vamos escrever a altura 2. Seguindo o mesmo protocolo, né? A altura final é 0. A altura inicial H. Ricardo, vai ser mais ou vai ser menos? O 2 é para cima. Ó. Vai ser mais. Mais V0 seno de alfa delta T2 menos o quê? G sobre 2 delta T2 ao quadrado. Agora vamos fazer a diferença entre os intervalos de tempo. Bom, o que nós temos de igual nessa questão? O H. Então vamos igualar aqui, ó. O H vai ser quanto? Vai ser V0 seno alfa θ 1. Deixa eu organizar aqui, pessoal. Ó. Vou dar só uma organizada aqui. Bom, como eu sei que ambos são iguais a H, vou fazer assim, ó. Vou passar para o outro lado, né? V0 seno alfa delta T1. V0 seno alfa delta T1 mais, né? Passando para o outro lado. Mais G sobre 2 delta T1 ao quadrado igual. Do outro lado, ó. G sobre 2. Gente, a minha caligrafia é enorme, ó. Deixa eu afastar aqui de novo. Porque senão eu não consigo fazer, não. Espaço, ó. Fazer aqui, gente, ó. Igual. Passando aqui embaixo, desse de preto, ó. Passa para o outro lado, ó. Vai ficar G sobre 2 positivo, né? G sobre 2 delta T2 ao quadrado menos V0 seno de alfa, menos porque aqui dá mais, né? Passa menos. Seno alfa delta T2 T. Isso aqui. Bom, observe que
Observe aqui, pessoal, que o tempo, vou poder cancelar aqui, ó. Não, não pode cancelar, não. O que eu posso fazer aqui é dividir todo mundo por T, né? Deixa eu só ver quem tá aqui na campanha, pessoal. Um instante. Pessoal, só me entrega. Voltei. Voltei. E aí? O que vai ser feito aqui, pessoal? Me perdi. Peraí. Ele quer a diferença entre o delta T2 e o delta T1. Ah, sim. Então vamos fazer o seguinte. Dá para colocar em evidência, né? Gente, olha aqui que interessante, olha. Olha aqui que interessante. Se eu colocar aqui os... Eu vou agrupar aqui, pessoal. Vou agrupar. Olha só. Veja só o que eu vou fazer aqui. Ó. Eu vou agrupar aqui esses números. É uma questão diferente, né? Uma questão bem diferente. Se eu passar esse aqui para cá, ele vem positivo. Vou passar esse aqui para cá. E esse aqui que está positivo vai passar negativo, né? Ficar assim, ó. Ó, não deixa eu errar não, pessoal. Não deixa eu errar, não. Não deixa eu errar. Ó, vou agrupar aqui, ó. Isso aqui, eu me perdi já, ó. Esse aqui é uma diferença, certo? Entre as gravidades. E esse aqui é uma soma ou é uma diferença, pessoal? Soma. Ou você já se perder também? É uma soma, né? É uma soma. Mas eu quero uma diferença. Pera, deixa eu voltar aqui. Eu me perdi também. Pronto. O que eu quero escrever aqui é a diferença entre o delta T2 e o delta T1. Então, como é que eu faria isso aqui? Peraí. Para fazer a diferença entre esses tempos. Com o V0 não vai rolar, né? Vai acabar sendo uma soma. Eu estou vendo aqui uma coisa que eu acho que vocês não viram. Eu fiz igualando a velocidade final. Sai, assim, bem rapidinho. Ah, cara, é verdade. Você está Aí não certíssimo. tem... porque eu tinha feito assim no começo e tinha dado diferença de quadrados. Aí É o não que- acabou que não consegui isolar. Pronto.
É o que você falou. Foi o que eu pensei exatamente agora. Pronto. Então, deixa eu fazer como eu pensei agora. Depois eu faço como você. Você fez certo. Você seguiu o caminho mais curto, né? Eu vou seguir aqui com a galera o caminho mais longo. Eu mostro mais curto. Então, pessoal, é uma questão fora da caixa. Podia estar na UES tranquilamente. Eu não vou deixar de trazer para vocês questões de altíssimo nível, como essa aqui, ó. E é de vestibular tradicional, viu? Não é ITM, não. Galera, é o seguinte, eu vou passar esse G pro outro lado, que é igual. Vai ficar o seguinte, ó. G sobre 2. G sobre 2. Sua saída foi sensacional. Multiplica. Delta T2 ao quadrado menos delta T1 ao quadrado. Como você falou, diferença entre quadrados, que seria o quê? Produto da soma da diferença. Aí, pro outro lado, vai ficar quanto? V0 seno alfa, V0 seno alfa, vezes delta T1 mais delta T2. Então, galera, como vocês já são grandinhos, né? Já são ninjas, você sabe que a diferença entre quadrados é o produto da soma pela diferença, né? Vou fazer isso aqui. Vou fazer isso aqui, ó. Ó, isso aqui dividido por isso aqui vai dar quanto? Delta T2 menos delta T1. Delta, vou fazer de vermelho. Delta T2 menos delta T1. Que é a nossa resposta. Só que o nosso colega foi muito mais ninja do que eu. O nosso colega aí foi muito mais ninja do que eu, ó. Esse G sobre 2 eu passo para o outro lado, né? O 2 vai para cima e o G para baixo. 2 sobre G, V0 seno de alfa. Essa é a resposta. Agora, o que ele pensou lá, pessoal, foi muito mais sofisticado. Independente dos sentidos, essas duas partículas vão chegar ao chão com a mesma velocidade. Mas como é que pode, Ricardo? Vai ser ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo, não. Mas essa partícula aqui, ó, que foi lançada assim, ela vai chegar ao chão com a mesma velocidade dessa outra. Como é que eu posso ter certeza disso? Pessoal, é a mesma inclinação. Essa questão aqui é muito top, viu? Muito top. Ó, vou lançar duas partículas do mesmo nível. Uma das partículas vai ser lançada com um ângulo para cá. E a outra lançada de maneira paralela, só que no sentido oposto. Então, essa primeira vai fazer um movimento assim, ó. Essa outra vai fazer assim. Mas no final vão chegar ao chão com a mesma velocidade. Ricardo, me prova que eu não acredito. Pronto. Vou te provar usando energia mecânica. Essas duas partículas estavam a uma mesma altura do chão. Então as duas têm a mesma energia potencial. Quando chegarem ao chão, as duas vão ter energia potencial zero, adotando o chão como zero. No momento do lançamento, as duas têm velocidades de mesmo módulo. Então, as duas vão ter o quê? A mesma energia cinética. Então, peraí. Se as duas têm a mesma energia cinética e no chão vão ter energia potencial zero, só posso concluir uma coisa. Que no chão, essas duas vão ter a mesma energia cinética. Ou seja, vão ter a mesma velocidade. Olha que sacada, pessoal. Então, ó, a velocidade final. Essa questão aqui é top, viu? Muito boa. A velocidade final da partícula 1 é igual à final da partícula 2. Como é que é a final? V0 mais GT, né?
No caso da primeira, aquela história. Lancei para baixo. Menos V0 vezes seno de alfa menos GT1, né? E a segunda, lancei para cima, V0 seno de alfa menos G delta T2. Gente, essa questão é sensacional. E agora, vamos passar esse delta T2 para outro membro. Vai ficar G, multiplica delta T2 menos delta T1. Passa para o outro lado. Ó. Vai ficar V0 que multiplica... V2, né? Fica 2 V0 seno. Alfa. Então, passando o G para o segundo membro. Mas a saída aqui é muito top. 2 vezes... Professor, Hã? professor, Oi. eu fiz diferente, eu não sei se tá certo. Eu considerei que, tipo assim, é, tanto no V1 quanto no V2 vai ter a mesma velocidade, né? Aí Uhum. eu pensei o quê? A diferença entre os dois tempos vai ser só o tempo de subida do V2. Aí eu fiz só o tempo de subida do V2. O tempo de subida. É, E porque mais o quando... tempo de descida, né? Tempo de subida mais o tempo de descida até o ponto H. Até voltar ao mesmo nível, né? Aqui. É. Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Perfeito. Porque é como você falou, quando esse objeto voltar, ficar nesse ponto, é como se ele fosse lançado daqui com essa mesma velocidade. Ó. Então, a diferença entre os tempos vai ser exatamente isso. Ó. O tempo que ele leva para subir aqui e que ele leva para descer. Pronto. É o que diferencia os dois tempos. Perfeito. Perfeito. Nessa questão, o nosso colega, ele falou das velocidades. Perfeito. Perfeito. Qual é o cuidado que deve ser tomado aqui? Os sinais. Certo? Perceba que no V1, ó, ele tinha V0 que é negativo, ele foi lançado para baixo e o referencial para cima. Né? E a gravidade, mesmo sinal, porque todo lançamento para baixo é acelerado. Então, esses sinais têm que ser iguais. No outro aqui, tudo bem. Para cima, positivo e o G negativo. Né? O sinal do G não é vontade dele. É o que o V der para ele. Primeiro bota o sinal da velocidade, depois da gravidade. Mas é uma questão muito top, viu? Muito boa. Tanto é que aqui tem duas saídas. Uma saída rápida, com velocidades, perfeita. Quem falou foi quem mesmo? João Vitor foi? Dessa saída? Foi. Pronto. E aí tem a saída por altura, que aí é mais longa, né? Mas enfim, é uma questão que muito boa. Muito top. A próxima questão da lista de vocês é a questão 59. Vamos lá. Gente, eu tô aqui falando e a garganta arranhando. Ó, não sei, eu tava bonzinho ontem, gente. Esquisito. Ah, bom, se eu fizer a 59, vocês fazem a 60. Pronto. Vou fazer então a 59 e a 60 vai ficar praticamente feita. Vamos lá. Não sei se eu tive contato com poeira ontem, foi mofo. Do nada, minha garganta ficou assim. E o nariz está aqui também correndo de vez em quando. Peraí.
E vamos lá. Uma bola é chutada da superfície de um terreno plano segundo um ângulo alfa φ0, acima da horizontal. Se θ é o ângulo de elevação do ponto mais alto da trajetória, visto do ponto de lançamento, a razão entre as tangentes θ e φ0, desprezando-se a resistência do ar, é quanto? Uma questão muito legal. Pessoal, essa linha verde, ela passa bem aqui, ó. O que nós temos de especial aí? Altura máxima. Perfeito. Em termos verticais, temos a altura máxima. Em termos horizontais, Metade do alcance. pronto. É isso aí que deve ser considerado. A tangente desse ângulo θ vai ser igual ao cateto oposto, que é o H máximo, sobre o cateto adjacente, que é metade do alcance. Agora sim, as expressões que a gente viu anteriormente funcionam aqui, que o projétil parte desse nível e retorna ao mesmo nível. Tangente de θ, cateto, aliás, 2 vezes a altura máxima, V0 ao quadrado, seno ao quadrado de quem? Do ângulo de lançamento. O vetor azul, esse aqui, ó, é que é o lançamento, ó, φ0. φ0 sobre 2G. Como eu vou dividir pelo alcance, eu vou multiplicar pelo inverso. Vou botar aqui o G, pessoal, e aqui embaixo, ó, vou escrever V0 ao quadrado. Só inverter, tá bom? Invertir o alcance. V0, 2 vezes. Aí é seno 2θ, né? Mas seno de 2θ é 2 seno θ cosseno θ. Só desenvolver a identidade, ó. Onde tem seno de 2θ, eu boto 2 seno θ. Seno φ, professor. Seno φ0. Cosseno de φ0. Estou desenvolvendo o arco duplo. E agora, galera? O 2 corta com 2. O G corta com G. O V02, V02. Esse seno ao quadrado, eu vou cortar com um desses aqui, ó. Aqui vai ficar só seno de φ0. E aqui um vai embora. No final das contas, a tangente de θ vai ser, ó, seno sobre cosseno. Tangente. Tangente de φ0. E esse sobre 2, ó. Aqui. Ele quer θ sobre φ0. Tangente θ sobre tangente de φ0. 1/2. Você usa exatamente esse mesmo raciocínio para resolver a 60. Sacaram? Ficou claro, pessoal? Dúvidas? Professor. Vai, Gui. E aí, João Vitor? Só dá pra fazer com o tempo em vez da altura máxima, tipo assim, esse na metade é o tempo de subida, ou dava, tipo, muito mais trabalho? Eu acho que daria mais trabalho pelo tempo. É, né? Porque Sim, a gente tem as medidas, né, da altura e do alcance. Como já temos uma forma específica de calcular, mais sim, fácil. certo. Mayra e Duda estão com a mão levantada. Eu acho que primeiro Duda, né? Na sequência. Depois a Mayra. Não, tá não. Ah, então a Mayra. Diga, Mayra. Pode ir, Dudu.
Mayra? Pode ir, Duda. A minha amiga. Não, eu não tô com mão levantada, não. Ah, tá. Pronto. Só recapitulando, professor, o senhor usou a fórmula do alcance e da altura máxima, né? Exato. Tá certo, obrigada. E valem aqui, porque o objeto parte do chão e voltou ao chão, né? Nesse caso, do nível de lançamento coincidir com o nível de chegada, você pode dizer que o alcance é dado por essa fórmula aí. Aí, no caso, pessoal, como eu peguei o H máximo sobre alcance sobre 2, eu passei o 2 para cima, e quando eu fui dividir pelo alcance, para não ficar uma fração gigantesca, eu multipliquei pelo inverso, né? Para ficar uma continha mais enxuta. Tá bom? Esse mesmo raciocínio você usa para a questão 60. Sai de boas. Bom, alguém tem mais alguma dúvida? Alguma questão dessa lista ou de outra lista? Ou a gente fica por aqui? O que vocês me dizem? Tá tudo certo? Por mim, tá tudo ok, professor. Pois é, consegui ir até o final, a garganta suportou até o final. Bom, se não há mais dúvidas, pessoal, mandem dúvidas no grupo também, tá bom? Eu tenho algumas questões resolvidas, resolvo no papel, ou gravo um vídeo para resolver as questões. Aquela questão, Duda, do paraquedista, ficou tranquilo, né? Deu certo. Deu certo. Pronto. Então, pessoal, agradecer a presença de todos, né? E aos que não viram aqui, vão ver gravado. Um abraço e até a próxima. Valeu. Obrigada, professor. Foi ótimo. Valeu, professor. Obrigado. Melhoras. Valeu, obrigado. Tchau. Valeu.